Olá você, querido estudante do EJA, Educação Jovens e Adultos. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática e agora começando o nosso ano letivo. Espero que todos e todas estejam bem, tenham passado bem essas festas, essas férias, Natal, Ano Novo. Bem-vindo aí a 2023, com força total e vamos reiniciar os trabalhos. O tema da aula de hoje é sobre perímetro e área. Este é o meu sinal. Sou a professora Marta Lopes. Gostaria de agradecer aqui a nossa intérprete Ingrid, deixando nossa aula mais acessível. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês estejam com entusiasmo para mais um ano de batalha e de vitória na matemática. Nossa aula é no formato digital. Você pode acompanhar pelo tablet, pelo celular e também pela TV Nova Nordeste. Outra coisa, nossa aula ficará disponível no canal do YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal Educa Recife. Lá você terá acesso a todas as nossas aulas. Se inscrevendo no canal, você poderá ativar o sininho das notificações. Toda vez que uma aula for disponibilizada no canal, você já recebe a notificação para acessar nossa aula. Pode acessar quantas vezes quiser. Lá você também encontrará a playlist de todas as disciplinas que vocês trabalham. Tudo bem? Vamos começar aí com perímetro e área. Inicialmente, perímetro. Vejam só, observem essa figura. Aqui nós temos um filme que passa o pessoal jogando no campo de futebol. O que seria esse perímetro? Já ouviram falar em perímetro? Esse campo de futebol aqui ele está representando um retângulo, uma figura plana. O perímetro vai ser esse contorno, a gente vai somar as medidas de cada lado aqui para poder chegar nesse perímetro. Se você tivesse uma área circular, como aqui no centro do campo, pode observar. No centro aqui do campo, a gente tem aqui um grande círculo. Isso, tem aqui um grande círculo. Aqui para medir esse perímetro vai ser o contorno. Esse contorno representa a circunferência. Vamos a um exemplo aqui, aproveitando ainda o campo de futebol. Veja aqui uma questão. Um atleta deseja dar uma volta em torno de um campo de futebol, como mostra a figura abaixo. Aí aqui tem as medidas do campo. Ele tem nas laterais 120 metros e na parte menor, onde fica aqui as barras dos gols, 90 metros. Traz aqui para mim, por gentileza. Observe aqui a figura. Eu tenho 120 metros aqui, 90 metros, 120 e mais 90. Aqui eu tenho esse contorno. Para calcular o perímetro dessa figura aqui, que é um retângulo, vamos somar as medidas de todos os lados. A questão quer saber quanto será esse percurso que o atleta vai fazer. É só somar essas medidas. Eu vou somar 120 com 90 mais 120 mais 90. Vou somar as 4 medidas para saber a medida desse trajeto que o atleta quer fazer. 120 mais 90 dá 210. Aí 210 mais 120 mais 90 dá um total de 420 metros. Esse é o percurso que o atleta fez. É também o perímetro, a soma das medidas de todos os lados dessa figura. Um outro exemplo, eu tenho agora um fazendeiro precisa cercar o terreno para colocar um bezerro, como mostra a figura abaixo. Eu tenho aqui também um terreno retangular, que ele mede 3 por 10. 3 de largura por 10 de comprimento. Para calcular o perímetro e também outro detalhe, vejam só. Considerando que ele colocará 4 fios de cerca, quantos metros de arame serão necessários para realizar o serviço do fazendeiro? Tem aqui as opções. Primeira opção, 26 metros. Segunda opção, 30 metros. Terceira opção, 60 metros. E quarta opção, 104 metros. A questão não quer saber só o perímetro. Ele quer saber quanto vai gastar de arame para poder cercar esse terreno. Então, o perímetro, o cálculo do perímetro vai ser
uma parte para resolver esse problema. Mas é fácil, vocês vão compreender. Vejam só. Para calcular aqui esse perímetro, eu vou somar a medida de todos os lados. 10 mais 3 mais 10 e mais 3. Aí eu vou ter quantos metros inicialmente? 10 mais 3, 13. 13 mais 10, 23. 23 mais 10, 26. 26 metros. Esse é o perímetro. Porém, o fazendeiro quer outra coisa. Ele quer colocar 4 fios. Se eu sei que um fio, uma volta do fio vale 26, se vai colocar 4, então a gente vai multiplicar esse 26 por 4. Aqui nós vamos ter 126 vezes 4, dá um total de 104 metros. Essa é a resposta do problema. A alternativa é a letra D. D de dado. Prontinho, 104 metros. Porque 26 era apenas uma volta na cerca. Mas como quer colocar 4 fios de cerca, então são 4 voltas. Aí ficam 26 vezes 4, dá um total de 104 metros. Tranquilo essa parte de perímetro? Espero que sim. Vamos partir agora para a área. Observe esse filme. A gente tem aqui um pedreiro assentando alvenaria, assentando tijolinho ali. O que é que isso tem a ver com área? O que é área? A gente encontra muito na construção civil. Área é uma medida de superfície. Um exemplo, a gente tem aqui o pedreiro fazendo aqui alvenaria. Então, aqui ele vai ter uma área de alvenaria, onde você vai multiplicar a base vezes a altura, ou seja, a largura pelo comprimento, vai multiplicar duas medidas para poder obter a área. No perímetro, somamos todos os lados para poder chegar no valor. Para trabalhar com uma área, a gente multiplica duas medidas, largura vezes altura e assim por diante. Aqui eu tenho um exemplo de alvenaria, pedreiro fazendo aqui uma parede. Vamos ver uma aplicação disso aqui? Camila está colocando cerâmica no chão de seu quarto. Observe a imagem abaixo que mostra esse processo. Aí temos em seguida, qual é a área total desse quarto, sabendo que cada cerâmica mede 1 metro quadrado. Repetindo, qual a área total desse quarto, sabendo que cada cerâmica mede 1 metro quadrado. Essa cerâmica que aqui ela faz referência é justamente a pedra, aquela pedra de cerâmica que ela vai assentar no quarto. Ela tem 1 metro quadrado, logo ela vai ter aí 1 metro por 1 metro. Observe nossa figura aqui. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pedras de cerâmica. Para calcular essa área do quarto, aí eu vou ter que ver quantas eu tenho aqui também, para poder multiplicar uma medida pela outra. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, se cada pedra tem 1 metro quadrado, cada lado da pedra mede 1 metro e 1 metro. Aqui eu tenho 6 metros, porque eu tenho 6 pedrinhas. Aqui eu tenho 5 metros, porque eu tenho 5 pedrinhas. Eu vou multiplicar 6 vezes 5. Aí vai dar um total de 30 metros quadrados. Se você fosse contar apenas as pedras, aí você faria o seguinte. Aqui eu tenho 6 pedras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou repetir esses 6. 1, 2, 3, 4, 5. Eu terei 6 fileirinhas de 5 pedras, ou 5 fileirinhas de 6 pedras. Aí 6 vezes 5, 30. 30 metros quadrados. Você já calculou a área que vai aplicar cerâmica no quarto. O segundo exemplo aqui. Observe o desenho que Diego fez e que está representado com a cor cinza na malha quadriculada, onde cada lado dos quadradinhos mede 1 centímetro. Nessas condições, podemos afirmar que a área do desenho corresponde
exatamente, percebam agora, a malha quadriculada. Aqui tem as alternativas. 31 centímetros quadrados, letra B, 30 centímetros quadrados, letra C, 29 centímetros quadrados, ou letra D, 28 centímetros quadrados. Para a gente calcular a área dessa parte cinza, desse desenho cinza, é simples. Vamos apenas fazer uma contagem cuidadosa para não errar no cálculo. Aqui nós temos, vamos ver. Traz aqui para mim, por favor. A gente sabe que cada quadradinho dessa malha quadriculada, tem 1 centímetro. 1 centímetro por 1 centímetro. Observem. Vamos contar apenas a parte que está com o quadradinho todo preenchido. Aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadradinhos. A outra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos. Lembrando que só estamos contando o quadradinho todo preenchido. Depois vamos trabalhar com ele preenchido apenas na metade. Voltando à contagem. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos. A próxima eu tenho 1, 2, 3. 3 quadradinhos preenchidos. Aqui eu tenho 1, 2. 2 quadradinhos. Somando tudo, eu vou ter 28 quadradinhos. O segundo passo vai ser trabalhar agora com o quadradinho preenchido na metade, onde a gente tem um triângulo. Aqui, ó. Se o quadradinho está só na metade, então a metade vai dar um triângulo. Vamos contar a parte que está só no triângulo. Eu tenho um triângulo aqui, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Se eu juntar 2 triângulos, eu vou ter um quadrado. Por isso que a cada triângulo desse, eu coloquei meio quadrado. Juntando aqui meio quadrado com meio quadrado, meio triângulo com meio triângulo, vai dar um quadrado. Só frisando, eu tenho um quadrado. Se eu divido no meio, eu vou ter 2 triângulos. Por isso que eu coloquei aqui, olha, meio, esse 0,5 representa a metade de um quadrado. Quando eu somo os dois, eu vou ter um quadrado, mais 2 quadrados, mais 3 quadrados. Eu tinha inicialmente 28, mais 3 dá 31. Então, a nossa área aqui vai ser correspondente a 31 centímetros quadrados, que é a parte toda pintada de cinza. Agora vem a hora do desafio para você fazer em casa. Tudo bem? Vai ficar bem suave, não tem aperreio. Só lembrando, qualquer dúvida, reveja o vídeo no YouTube. Você pode ver quantas vezes quiser. E se ainda persistir a dúvida, o que é que você faz? Você pode colocar lá nos comentários no YouTube. E a gente responde para você posteriormente, viu? Sem problema nenhum. Pode ficar à vontade. Desafio agora. Observe as figuras desenhadas na malha quadriculada. Cada quadradinho tem 1 centímetro de lado. Repetindo, observe as figuras desenhadas na malha quadriculada. Cada quadradinho tem 1 centímetro de lado. Aí vem aqui a questão. Determine o perímetro de cada figura na malha quadriculada. Observe o detalhe. Traz aqui para mim, por favor. Cada quadradinho desse, ele mede 1 centímetro de lado. Aqui eu tenho a figura A figura B, a figura C, a figura E e a figura D. Você vai somar as medidas de cada lado dessa figurinha para indicar esse perímetro. Observe o seguinte. Um exemplo. Eu tenho aqui essa figura A. Veja que aqui ela está ocupando 3 quadradinhos. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Aí depois desce
1, 2, 3. Eu já tenho 6. Vem para cá, para a base. 1, 2, 3, 9. Mais 1, 2, 3, vai dar quanto? Você vai contar dessa forma. Quantos quadradinhos aqui está... Quantos quadradinhos vai estar no contorno de cada figura para poder chegar nesse perímetro. Só reforçando, vai fazer a soma de cada quadradinho que está compondo o contorno de cada figura. E espero que tenha ficado claro. Forte abraço para vocês. Continue estudando, aqui estão as nossas referências. Fiquem com Deus e bom ano novo a todos. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.